Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 até o verso 15. Hoje pela manhã eu vou pregar sobre esse tema, Paulo, um vaso escolhido. Lembra os irmãos que quando nós enfatizamos a salvação de um personagem da Bíblia, não é o personagem que nós exaltamos, mas aquele que o salvou. Quando a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu e os anjos celebram, essa festa não é em homenagem ao pecador, mas em homenagem a Jesus que o salvou. A glória é sempre dele. Esse é um dos textos que retrata uma das conversões mais dramáticas da Bíblia, provando que Jesus transforma. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja teu nome pela tua palavra. A parte mais importante do sermão acaba de ser entregue. Mas eu te suplico nesta hora que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou a Lucas para registrar esta passagem, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, neste momento em que vamos ouvir a exposição da tua palavra. Dá-nos a tua bênção nesta hora, nós a suplicamos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. A congregação vai se assentar. Eu vou usar o nome de Paulo, que é o nome que vai passar a ser usado a partir de Atos, capítulo 13, versículo 9. Até aquele ponto, ele é chamado de Saulo.
mas sua conversão foi tão dramática que até o seu nome foi mudado. Em vez de se usar o nome que ele tinha, o nome judaico, passou-se a usar o nome que ele recebeu em latim, Paulo. E é esse nome que nós vamos usar no decorrer desta mensagem para efeitos didáticos. A conversão do apóstolo Paulo é a prova de que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, de que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, de que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quem aqui, em sã consciência, escolheria para apóstolo, escolheria como vaso e instrumento para levar sua palavra, exatamente aquele que perseguia os do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus? Quem aqui escolheria aquele que olhava para Jesus como um inimigo, como um falso profeta? Quem aqui escolheria aquele que olhava para os discípulos de Jesus e dizia: isso é uma seita, eles estão pregando a ressurreição de um falso profeta? Quem aqui escolheria um homem como este? Eu não. Mas Deus, ele é soberano nas suas escolhas. Deus é sábio nas suas escolhas. Aliás, essa escolha não aconteceu de repente, ela aconteceu na eternidade. De modo que Paulo escolheu, ou o Senhor escolheu a Paulo, e deu a ele uma missão especial desde a sua conversão, embora esta já estivesse designada para ele desde os tempos eternos. A conversão do apóstolo Paulo foi um marco na história do cristianismo. Ninguém podia supor que aquele homem que foi quedado no caminho de Damasco interferiria de uma forma tão importante e de forma exponencial na história da igreja. Mas Deus é assim. Deus tem seus escolhidos. E Paulo vai marcar a história da igreja, assim como Lutero marcou o rumo da história a partir do século XVI. O que a gente precisa olhar na passagem de hoje, observando o poder transformador de Jesus na vida deste homem? Em primeiro lugar, a perseguição de Paulo. Veja o que está dito no verso 1. Saulo, respirando ainda, e presta atenção neste ainda. Ele não está aqui de forma casuística. Este ainda aqui é muito importante. Saulo respirando ainda. Ainda por quê? Porque se você abrir o capítulo 8 do livro de Atos, vai ver que ele tinha começado um dos movimentos perseguitórios mais implacáveis na cidade de Jerusalém. Ele está perseguindo os crentes, acuando os crentes, fazendo com que os crentes de Jerusalém sejam dispersos por toda parte, porque ele está ameaçando a igreja de Jesus. E ele, que havia começado isso em Jerusalém, ainda continua fazendo, porque agora ele está indo para a Síria capturar os crentes que haviam sido dispersos de Jerusalém. Ele ainda está respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E esta palavra respirando aqui é uma expressão que a gente conhece bem. Você já deve ter visto um animal bufando, pronto para atacar e devorar as suas presas. Esta é uma palavra que vai aparecer somente 2 vezes na Bíblia. No Salmo 80:13, quando diz sobre as feras que devoram as suas presas, e agora aplicando isso à vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Ele ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele não quer apenas prendê-los, ele quer matá-los.
Ele tinha um ódio profundo daqueles que anunciavam a fé em Jesus Cristo. E note como que a religião ela pode ser tremendamente perigosa. Porque este homem está fazendo isso por causa do seu zelo religioso. Ele havia abraçado o judaísmo como a religião de seus pais e via no judaísmo e na figura de Moisés todo o preceito legal e precioso. De maneira que quando Jesus apareceu pregando o reino, anunciando o evangelho, ele viu uma ameaça à sua religião. E ele então decidiu destruir a religião de Jesus. O cristianismo, que até então ainda não tinha esse nome. Aqueles que andavam com Jesus eram chamados os do caminho. Esse era o modo como os discípulos eram chamados, porque eles andavam no caminho de Jesus. E ele então decidiu destruir este movimento. E ele foi implacável ao fazer isso. Se você olhar para o verso 18 deste texto que nós temos aberto, diz a Bíblia que aqueles que o ouviam na sinagoga em Damasco após a sua conversão disseram: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? Ele não apenas perseguia, ele os exterminava. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, pode ser chamado de o serial killer dos crentes, o matador dos crentes. Este homem foi um homem muito perverso na sua atitude. Abra, por favor, Atos 22, versículo 20. É o apóstolo Paulo que está falando e testemunhando acerca da sua conversão. Veja o que ele disse: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Consentir aqui é dar o seu voto. Ele deu o seu voto. Ele aprovou que se matasse Estevão, que era diácono da igreja e que havia pregado no sinédrio a respeito de Jesus e sua ressurreição. Para ele dar o seu voto, indica que ele pertencia também à chamada Suprema Corte de Israel, o sinédrio. Ele tinha autoridade para ordenar a morte de alguém. Capítulo 26, versículo 11. Se você tem a sua Bíblia aberta, assim está dito. Paulo está testemunhando: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O que ele fazia? Ele obrigava os crentes a blasfemarem do nome de Jesus. Ele entrava numa assembleia como esta nossa e acuava os crentes, e a palavra aqui que diz que ele obrigar aqui é a palavra torturar. Como que ele torturava? Seria tortura moral, psicológica ou física? Eu creio que todas elas. Considerando o fato de que ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão e dava voto de morte contra eles, é possível que ele torturasse de uma forma física, que não havia como as pessoas recuarem e então abriam seus lábios para blasfemar do nome de Jesus. Que homem era esse? Esse homem é retratado na Bíblia como uma fera indomável, como uma fera implacável na sua obra de destruição. Em Gálatas 1,14, Paulo vai dizer que ele assolava a igreja de Deus. Pois foi este homem na estrada de Damasco, quando está no caminho da perseguição e destruição de um núcleo da igreja, que vai ser interceptado no caminho e alcançado pelo evangelho da graça de Deus.
O apóstolo Paulo é a prova viva de que ninguém é salvo por suas obras, de que nós somos salvos tão somente pela graça, porque ele não merecia ser salvo, porque ele era o inimigo de Cristo e da sua cruz. Agora, observe você que o ódio do apóstolo Paulo não era propriamente contra os discípulos do Senhor. O ódio do apóstolo Paulo era, na verdade, um ódio contra Jesus Cristo. Atos 26, versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Era contra Jesus o seu movimento. Ele tinha ódio de Jesus Cristo, mas ele odiava Jesus, mas Jesus o amava. Paulo é a prova viva de que você não pode desistir da conversão de ninguém. Pastor, que pessoa dura, que coração empedernido. Abre a boca, fala bobagens, nunca será salvo. Aqui está o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, o maior apóstolo de Jesus Cristo, alcançado quando estava perseguindo exatamente a igreja por odiar a pessoa de Jesus Cristo. Segundo lugar, a eleição do apóstolo Paulo. Verso 15 e 16. O Senhor está falando com Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você pode não entender a doutrina da eleição. Você pode julgar que a predestinação lhe sugere um Deus demasiadamente mau ao escolher um e rejeitar a outro. Você pode dizer que a doutrina da eleição é algo muito complexo para sua mente limitada compreender. De fato, para muitos de nós é um desafio. Como que eu vou entender que Deus, desde a eternidade passada, escolheu uns para a salvação e outros para a perdição? Escolheu uns para serem vaso de honra e outros para vaso de desonra. Difícil compreender isso? Pode ser. Você pode ter dificuldade para compreender isso, mas você não pode negar que esta é uma doutrina bíblica. A Bíblia começa dizendo que Deus escolheu a Israel dentre as demais nações. Havia muitas, mas Deus disse: eu amei a Israel. Você pode achar difícil compreender isso, mas Romanos 9, versos 13 e 14, o Senhor disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Acaso há alguma injustiça nisso? Diz o apóstolo Paulo. Você pode achar difícil compreender esta doutrina, mas em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo disse que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como que você fica diante da palavra? Como que você compreende a palavra? Como que você vai negar a eleição se a própria Bíblia está dizendo isso? E aqui nós temos o apóstolo Paulo, o inimigo da cruz e de Jesus. E o Senhor mandou Ananias ir ao encontro dele e explicou para Ananias o propósito, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando que Deus o escolheu? Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Por que que você está aqui? Porque você é uma pessoa boa? Porque você tem um coração inclinado? Porque Deus olhou assim no curso da história e disse assim: o Rafael um dia vai tomar a decisão por Cristo, então eu vou escolhê-lo. Não, senhores! Não foi por obras nossas, porque se fosse pelas nossas obras, Deus nunca nos teria escolhido. Se fosse por suas obras, Deus nunca teria escolhido a Paulo, mas o Senhor o escolheu. E aqui eu quero pontuar algumas verdades com vocês,
de forma breve e objetiva. Projeta em tela. Primeiro, a ação inesperada. O texto diz que subitamente, ele está na estrada, diz o verso 13. O verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente, inesperadamente. Ele está no caminho. Ele está com a soldadesca do seu lado. Ele tem cartas de autoridade do sumo sacerdote em suas mãos. E ele vai para prender os crentes, mas subitamente, inesperadamente, ele é interceptado no caminho. Quantas pessoas estão aqui que foram alcançadas de forma inesperada? Talvez seu filho não esteja aqui, sua filha não esteja aqui, seu cônjuge não esteja aqui, porque está andando na contramão da vontade de Deus. Quem sabe ainda não vai existir na vida dele um subitamente. Quando você menos espera, Deus tem a hora dele, Deus tem o modo dele. E diz a Bíblia que ele vai ser cercado por uma grande luz, que vai deixar o apóstolo Paulo cego por 3 dias. Os teólogos liberais que tentam tirar e subtrair da Bíblia o aspecto miraculoso, dizem que o que aconteceu aqui foi que um raio caiu do lado dele. Mas vocês e eu sabemos o que aconteceu. Jesus glorificado apareceu para ele. Você está lembrado de Apocalipse capítulo 1, um dos versículos do capítulo 1, onde Jesus aparece para João na ilha de Pátimos? Diz a Bíblia que quando João viu a Jesus, ele caiu como morto aos seus pés, porque Jesus se apresentou a ele glorificado. Nós temos uma visão de Jesus assim muito humano. Mas no dia da redenção, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você vai ver como que Jesus é em glória. O fulgor, ele brilha como o sol no seu esplendor. Ninguém, diz o poeta, pode olhar para ele sem ficar ofuscado, tal o brilho da sua glória, porque ele agora está revestido de toda a sua glória. Quando Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco, Jesus já estava na glória, glorificado. E portanto, quando ele apareceu a Paulo, a luz de Jesus o deixou ofuscado. Não foi um raio, foi o próprio Jesus Cristo que apareceu ali. O brilho da glória do Senhor o cercou. Segundo, as respostas às orações. As orações são endereçadas a Deus através de Jesus Cristo. Mas o modo como Deus vai responder é inteiramente dele. É possível, porque a igreja primitiva era uma igreja que orava. E os crentes eram dedicados à oração. A Bíblia diz que certa vez eles oraram e o lugar em que eles estavam tremeu. Eles eram fervorosos na oração. E quando os crentes em Damasco, lá na Síria, que já haviam fugido de Jerusalém, estão lá meio que imersos em meio a uma colônia de 10.000 judeus, sabem que Saulo está vindo com um exército para prendê-los. O que os crentes devem ter feito? Oraram. Devem ter pedido a Deus o livramento. E devem ter pedido a Deus o juízo na vida do seu captor. Eu imagino os crentes orando, mas tendo na mente um pensamento de que Deus ia matar o apóstolo Paulo, de que Deus não ia deixá-lo chegar, mas Deus tinha outros planos, e o plano de Deus não era matar a Paulo, era transformá-lo no caminho e fazer dele um vaso de honra, um vaso escolhido para levar a sua palavra perante os reis, os gentios, e também diante dos governadores. Às vezes a gente ora, mas nós não podemos presumir um modo como Deus vai responder a oração, porque muitas vezes Deus vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos.
Para a igreja bastava que aquele homem que estava vindo para perseguir e matar, que o Senhor o matasse no caminho, mas Deus tinha planos muito mais elevados. Orar não é dar ordem a Deus, orar é apresentar o assunto e deixá-lo inteiramente nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, a iniciativa da salvação. Quem é que toma a iniciativa da nossa salvação? Somos nós? Foi você que disse um dia: eu vou para a igreja. Eu agora vou ser de Jesus Cristo. Eu tomei a minha decisão. Você sabe que não foi assim. É óbvio que em algum momento você tomou uma decisão. Mas quando essa decisão foi tomada é porque Deus trabalhou primeiramente nas disposições da sua alma. Deus começou a trabalhar na sua consciência e no seu coração. Deus aguçou as necessidades da sua alma. E então Deus empurrou você para o caminho de Jesus. A iniciativa sempre é de Deus. Deus é que toma a direção. Isso está exemplificado na conversão do apóstolo Paulo. Não foi ele que clamou por Jesus Cristo, foi Jesus que o chamou pelo nome na estrada de Damasco. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus para recebê-lo. Ele foi ao encontro dos discípulos de Jesus para prendê-los e matá-los, porque ele os odiava. Mas Jesus foi ao encontro dele para salvá-lo. Se você é salvo, louve a Deus por isso, mas saiba, a iniciativa nunca foi sua. E é por isso que a gente tem que aprender um princípio. Sempre que alguém é salvo, a glória é inteiramente de Deus e não nossa. Você pode pensar assim: eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. Você não tem parte nenhuma. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2: você estava morto nos seus delitos e ofensas. Você já viu algum morto tomar uma decisão? Tomar o caminho certo? Isso é impossível. Deus deu vida a você. Deus colocou a fé em você para você crer. A obra e a glória é inteiramente dele. Quarto lugar, o propósito da salvação. Para que nós somos salvos? Eu fui salvo para ir para o céu. Para ficar lá na nuvem, cantando, tocando harpa, dizendo aleluia, 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 por toda a eternidade. Foi para isso que eu fui salvo. Você foi salvo para isso? Não, você foi salvo com um propósito. Quando o Senhor disse a Ananias: vai ao encontro dele para orar por ele. Você vai orar por ele para que as vistas dele sejam abertas, para que a cegueira dele seja curada, para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele seja batizado. Mas o Senhor justificou isso dizendo: vai, porque ele é um vaso escolhido. Eu escolhi ele para ele levar a minha palavra diante dos reis, diante dos governadores e diante dos gentios. Ele foi salvo com um propósito. Deus tinha uma missão para a vida dele, assim como você tem uma missão. Calvino disse, olhando para esta passagem da Bíblia, de que o Deus que tinha propósito para a salvação de Paulo tem um propósito específico para a vida de cada crente. Falta você descobrir o seu propósito. Mas você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você foi salvo para realizar alguma coisa importante dentro do reino de Deus. Terceiro lugar, a conversão do apóstolo Paulo. Como eu disse a vocês, uma das mais bonitas, uma das mais significativas, uma das mais dramáticas na história da igreja. Podemos dizer que a conversão do apóstolo Paulo mudou o curso da história da igreja no primeiro século. E aqui eu preciso também pontuar algumas coisas importantes a respeito da conversão de Paulo. Primeiro, o conhecimento de quem? De Jesus. Quando o Senhor foi ao encontro dele na estrada de Damasco,
Jesus disse assim para ele: Saulo, Saulo. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia o nome dele. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele estava para fazer e ele estava fazendo desde Jerusalém. Jesus conhece você. Jesus sabe seu nome. Seu nome é conhecido por ele no céu. Jesus tem um absoluto conhecimento da nossa vida. Segundo o juízo de Jesus. Tente pensar e imaginar o apóstolo Paulo, provavelmente montado em um cavalo. Embora a Bíblia não diga isso, a Bíblia diz apenas que ele foi derrubado. Mas pressupõe-se que ele está numa viagem. Essa viagem era uma viagem de Jerusalém a Damasco, 230 quilômetros. Hoje eu faço isso em 2h30 de carro. Mas uma viagem como esta levava uma semana. Ele está no seu cavalo, provavelmente. Ele está acompanhado da soldadesca, os guardas do templo. Tem carta na mão dos principais sacerdotes. Tem autoridade, inclusive para agir na Síria. Provavelmente muito ensimesmado, muito orgulhoso de quem ele era. Empolado naquele cavalo, pensando na autoridade que tinha, e de repente, diz a Bíblia, ele é derrubado. E quem o derrubou foi o Senhor Jesus Cristo. Provando para nós uma grande verdade. Todo aquele que se levantar contra Jesus e a sua obra terá dois trabalhos. Um de se levantar e outro de cair. O Senhor Jesus o derrubou no caminho. Porque ninguém pode se levantar contra Jesus e a sua obra e sair impunemente dela. O Senhor vai humilhá-lo no caminho, vai exercer juízo sobre ele. Quarto lugar, a resposta de Jesus. Ele é jogado no caminho e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Curioso, não é? Ele percebeu que era o Senhor. E Senhor ali é Kyrios, a autoridade absoluta. Ele reconhece a partir da experiência que está tendo, de que aquele evento não é um evento qualquer como pensam os liberais. Ele sabe que é algo divino. Quem és tu, Senhor? Quem é que está perguntando? Um pecador. Quem é que está perguntando? Um inimigo do Evangelho. Quem é que está perguntando? Alguém que odeia Jesus, mas Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui perceba um detalhe: perseguir a igreja de Jesus equivale a perseguir ao próprio Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Jesus. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo o corpo dele, e portanto Jesus disse: é a mim que você está perseguindo. Essa resposta de Jesus é uma faca de dois gumes. Porque se de um lado ela conforta os crentes, porque ele se identifica conosco, de outro lado ela julga implacavelmente os opositores. Porque Jesus disse: você está me perseguindo. Quinto lugar, a orientação de Jesus. O apóstolo Paulo estudou em Tarso, na Síria. O apóstolo Paulo estudou numa grande academia. Aprendeu o grego. Aprendeu filosofia. Quando o apóstolo Paulo vai ao Areópago, em Atos 17, e discute com os filósofos sobre os princípios epicureus e estoicos, é porque Paulo dominava a filosofia grega. Ele aprendeu isso em Tarso. O apóstolo Paulo depois foi para Jerusalém, onde ficou estudando na academia rabínica de Gamaliel. Tornou-se um erudito das escrituras sagradas. Aprendeu tudo sobre a Bíblia, pelo menos a Bíblia que existia até então. Mas quando ele cai no chão, ouve a voz de Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele pergunta:
E agora, o que eu devo fazer? O Senhor diz assim para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quem é que ia dizer para ele o que ele convinha fazer? Quem que ia instruir o apóstolo Paulo a partir de agora? Os crentes, a igreja, gente simples. O maior erudito ia aprender com gente simples. Tem gente que despreza a igreja. Tem gente que joga pedra na igreja. Mas a igreja é preciosa e Jesus reconhece o valor dela, porque manda Paulo exatamente para Damasco para aprender com os crentes. Dia 21 de abril de 1855, domingo pela manhã, um menino está sentado na escola bíblica dominical. Edward Kimball é o professor da escola dominical. E ele começa a ensinar os meninos que estão naquela classe. E ele não sabia que naquele dia ele está ensinando para Dwight Lyman Moody. Ele está ensinando para aquele que será o maior pregador dos Estados Unidos. Ele aprendeu com gente simples. Você vai para a escola dominical, daqui a pouco você pode olhar para o professor e pensar: eu sei mais do que ele. Não despreze as pessoas simples da igreja. E não despreze a igreja. Porque as pessoas simples de Deus têm muito para lhe ensinar. Quando Billy Graham estava na igreja, ele aprendeu com gente simples. Dwight Lyman Moody aprendeu com gente simples. Edward Erte aprendeu com um homem simples, e a partir de então começou um movimento chamado de volta à Bíblia, com gente simples. Nunca despreze a igreja. A igreja tem um valor extraordinário. Quarto lugar, os sofrimentos de Paulo. A sua conversão foi tão profunda que o Senhor deu a ele não apenas disposição para pregar, mas deu a ele também disposição para sofrer por causa de Jesus Cristo. 9,16. Depois de dizer a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, o Senhor diz no verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E note que ele começou a sofrer logo após a sua conversão. Diz lá o verso 23, aliás, eu vou ler do verso 20 até o verso 21, por favor, me acompanhe. Uma vez convertido, diz a palavra, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. E aqui me permita abrir um espaço. Esse homem foi convertido a Jesus Cristo. E logo após a sua conversão, ele começou a pregar sobre Jesus Cristo. Sobre o que ele prega? Que Jesus é o Filho de Deus. O tema do seu sermão era um sermão cristocêntrico. Era sobre Jesus que ele pregava. Eu fico olhando horrorizado para a igreja evangélica no Brasil. Fico, na verdade, envergonhado com as pregações que eu escuto. Pregações que tratam de tudo, mas que não exaltam e esclarecem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Paulo só se ocupou de um sermão ao longo de toda a sua vida e ministério. Ele só pregou sobre Jesus Cristo. Verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo, seu irmão é cristocêntrico, demonstrando que Jesus é o Cristo. E verso 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida.
Verso 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Primeiro ele fala em Damasco e tramam tirar a vida dele. Ele precisa sair da cidade escondido. Vai para Jerusalém, fala sobre Jesus e querem tirar-lhe a vida. Na verdade, os sofrimentos dele estão apenas começando. A vida dele foi pontuada pelos sofrimentos em prol do Evangelho. E é por isso que quando ele estava na sua derradeira prisão, ele disse: as igrejas são fortalecidas pelas minhas prisões. Os sofrimentos de Paulo encorajam os crentes, encorajam a igreja. Nós somos uma geração muito mimimi. Nós somos uma geração muito fraca. Por qualquer coisa nós queremos deixar o Evangelho. Por qualquer coisa queremos deixar as fileiras da igreja. Fulano não olhou para mim, fulano falou isso para mim, não vou mais na igreja. Olhe para o apóstolo Paulo em nome de Jesus. Naufrágios, açoites, prisões, serpentes. Foi decapitado. Mas ele nunca disse, nunca praguejou a situação em que vivia. Ele dizia: o Senhor está usando os meus sofrimentos para encorajar os crentes. E ele disse para Timóteo, seu filho na fé, que Deus nos deu o privilégio de não apenas crermos nele, mas de sofrermos por amor a ele. Paulo foi alguém que sofreu por causa de Jesus Cristo. E é por isso que quando ele foi perseguido na região da Galácia, ele vai dizer aos seus opositores em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas? Dos açoites, das pedradas, das prisões. Aliás, já pensou quando a gente chegar no céu e sentar do lado desses homens e eles começarem a falar assim: olha, eu levei chicotada. Eu fui queimado numa fogueira. E você? Eu fui decapitado. E você? Eu fiquei preso. Eu fui torturado por amor de Jesus. Aí vai chegar a sua vez, eles vão perguntar: e você? Você vai dizer o quê? Eu não lembro não, acho que eu não sofri nada não. Eu até saí da igreja quando alguém não falou comigo. Eu fiquei zangado e não voltei mais na igreja. Irmãos, nós vamos ficar envergonhados, porque por qualquer coisa nós queremos deixar as fileiras do Evangelho. Paulo foi um exemplo de um crente que sofreu e que amou a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Quinto lugar, o ministério do apóstolo Paulo. Quando ele diz ao rei Agripa no capítulo 26, eu fui fiel à visão. Que visão? Essa visão. Deus disse: você vai falar para os reis, você vai falar para os governadores, você vai falar para os gentios. É o apóstolo Paulo que vai abrir as fronteiras do Evangelho, vai plantar igrejas na região da Galácia, depois ele vai plantar igrejas na Europa, depois ele vai plantar igrejas na Ásia. Que homem extraordinário. Hoje nós temos avião, internet, celular, navios que navegam com rapidez. Temos a velocidade dos meios eletrônicos e de comunicação. Paulo não tinha nada disso. E Deus fez o seu ministério frutífero. Embora Deus não tenha poupado o apóstolo Paulo dos sofrimentos, Deus deu a ele um ministério vitorioso. Porque ele disse para o rei Agripa: eu fui fiel à visão. Deus lhe deu uma visão de ministério e ele seguiu a visão que Deus lhe havia dado. E Deus fez dele um instrumento de bênção para a igreja até os dias de hoje. O Novo Testamento nós temos 27 livros. Desses 27, 13 foram escritos por ele.
E isso se ele não escreveu também a Epístola aos Hebreus, que aí seriam 14. E eu penso que foi ele quem escreveu o livro de Hebreus. A igreja deve muito ao apóstolo Paulo e ao seu ministério. Nós temos sido abençoados pela vida dele. Mas não é a ele que exaltamos, mas ao Jesus que o salvou e o transformou e fez dele um veículo para o Evangelho. Que ministério abençoado, irmãos. E ele disse aos irmãos de Corinto: pesa sobre mim o cuidado das igrejas. Ele cuidou das igrejas, ele foi um pastor zeloso e amoroso. Mas eu quero terminar. E eu quero terminar com algumas palavras práticas aos irmãos. Primeiro, e preste muita atenção nesses 3 pontos. A submissão de Ananias é o primeiro. Quando o Senhor foi ao encontro de Ananias, e Ananias não era apóstolo, Ananias não tinha nenhuma posição de destaque na igreja, não era um dos oficiais da igreja. Diz apenas que Ananias era um discípulo do Senhor. E um discípulo é aquele que anda no caminho do Senhor, que obedece à palavra do Senhor, e eu espero que você seja um discípulo. O Senhor disse a esse discípulo: vai ao encontro de Saulo. E quando o Senhor disse isso para ele, ele disse: Senhor, há muito temos ouvido sobre este homem. Quantos males este homem tem feito ao teu povo? E nós soubemos que ele está trazendo carta dos principais sacerdotes para perseguir os crentes aqui em Damasco. Diz assim o texto: ordenou-lhe o Senhor: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Foi um conselho? Foi uma sugestão? Foi o quê? Uma ordem. Ordenou-lhe o Senhor: vai. E ele bateu continência e foi. Quando Deus dá uma ordem, cumpra a ordem do seu Senhor. Em uma indústria na Áustria, junto às máquinas, havia uma placa que dizia assim: nunca desobedeça o seu chefe. Quando o chefe dá uma ordem, bata continência e vá. Sabe por que eu estou em São Roque? Porque numa madrugada Deus me deu 3 sonhos. E nos 3 sonhos Deus disse: seu ministério aqui acabou. E aí eu pensei assim: bom, nós reunimos 1.200 pessoas aqui, Deus deve me levar para uma igreja bem grande agora, maior do que esta. Aí eu comecei a visitar algumas igrejas. E tive até alguns convites para algumas igrejas desse porte. Até o dia que alguém me telefonou para eu vir pregar aqui em São Roque. Quando chegamos aqui, eu recebi o convite para pastorear a igreja. E aí eu disse: mas está diferente do que eu pensei, né? Tem pouquinha gente aqui. Eu pregava em cada culto para 650 pessoas. Primeiro culto aqui eu preguei para 12 pessoas. Está diferente o negócio. Mas o meu chefe disse assim: é aqui que eu quero você. Eu vim. Tudo dizia que eu ia passar fome aqui. Mas Deus sempre cuidou de nós. E eu sou muito grato ao meu Senhor por Ele me ter trazido para cá. Quando Deus lhe der uma ordem, não retruque a ordem de Deus, obedeça, porque Deus sabe por que está dando a ordem. Ananias não sabia precisamente, mas ele estava indo para orar por aquele que seria o maior apóstolo da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Isso é extraordinário. Segundo lugar, a salvação de uma fera. Quem era Paulo? Uma fera indomável. A prova disso é que quando ele fala ao rei Agripa, explicando o modo como Deus o salvou, ele disse que Jesus lhe disse as seguintes palavras: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Vou repetir: dura coisa te é recalcitrar
contra os aguilhões do Senhor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um aguilhão? Quando o animal empacava e ele dizia: eu não vou. Não vai não? Pega um instrumento pontiagudo, que era o aguilhão, e pimba! E aí o animal que estava empacado fazia: eu vou. Não vou por bem, eu vou por mal, mas eu vou. Jesus disse que estava trabalhando na vida dele, mas ele estava empacado. Ele não queria ir, ele não queria ceder. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus sempre vence. Deus sempre vence. Se Deus tem um plano para a vida de alguém, se Deus escolheu alguém, Deus vai vencer. Pastor, será que meu filho é um escolhido? Será que a minha filha é escolhida? Será que meu marido é escolhido? Minha esposa é escolhida? Será que fulano é escolhido? Eu não sei. Mas se ele for, pode ter certeza, se ele estiver empacado, Deus vai aplicar nele o seu aguilhão e ele vem. Quando você menos esperar, ele está aqui, sentado do seu lado, cantando glória, aleluia, a Jesus, o meu Senhor. Deus salva inclusive as feras indomáveis. E terceiro e último lugar, o trabalho de Deus. Olhem para mim, por favor. Você acha que Deus trabalha de improviso? Você acha que as coisas acontecem assim por acaso? Não. Antes, muito antes, o apóstolo Paulo pensar no Evangelho e em Jesus Cristo, Deus estava trabalhando na vida dele. Quando seus pais o colocaram em uma academia em Tarso, para estudar filosofia grega, para aprender o grego, Deus estava trabalhando na vida dele, porque ele ia entrar pelo mundo helênico, pregando o evangelho, ele precisava ter fluência da língua. Ele precisava conhecer filosofia, porque ele ia se debater com os filósofos gregos. Deus está trabalhando na vida dele. Quando Deus permitiu que ele saísse de Tarso e fosse para Jerusalém e começou a estudar naquela academia de Gamaliel para se tornar um erudito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus está trabalhando na vida dele. Porque quando ele começou a pregar aqui, ele começou a demonstrar que Jesus era o Cristo, e ele aprendeu isso a partir do que ele conhecia dentro da Torá. Ele pegou todos os escritos de Moisés que ele já conhecia bem, e ele entendeu agora pela iluminação do Espírito Santo de que tudo aquilo que Moisés tinha dito era a respeito de Jesus, e ele começou a defender a pessoa de Jesus, porque Deus estava trabalhando na sua história. Eu sempre digo que eu cheguei aqui porque Deus estava trabalhando. Deus estava mexendo nas peças do tabuleiro. Eu não cheguei aqui por acaso. O caminho que levou de 1 ano e meio até eu chegar aqui foi Deus trabalhando comigo nas madrugadas, me revelando coisas, falando coisas no meu coração, e eu chorando diante de Deus, sem saber para onde eu vou, mas Deus já sabia, porque Deus estava me preparando para vir para cá. A nossa igreja ajuda um missionário chamado Humberto Pires Chagas. Eu posso dizer que ele é meu amigo pessoal. Eu o conheci no Rio de Janeiro, médico da rede pública do estado, um médico ortopedista lá no Rio de Janeiro. Preguei várias vezes a convite dele na igreja em que ele estava, e fizemos uma amizade tão grande que depois eu fui ao Espírito Santo também pregar na igreja onde ele congregava. Humberto estava no Rio de Janeiro, passando muitas dificuldades como médico. Um dia ele confidenciou que estava passando um aperto financeiro, o Estado estava com dificuldade para pagar, mas enfim, apareceu uma oportunidade para ele estudar e se especializar dentro da área em que ele atuava. Ele era médico ortopedista, e surgiu a possibilidade de ele fazer uma pós. Ele faria uma especialização em cirurgia
do menisco, mais precisamente no joelho. Um tipo de cirurgia que só se faz em atleta. E ele fez, sem saber por que está fazendo. De repente ele deixa o Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo, monta uma clínica, ganha notoriedade, sucesso, ficou muito rico. E aí um dia ele recebe um convite para participar de um congresso missionário chamado Proclamai, que é realizado pela Junta de Missões Mundiais. Está sentado aí. E aí Deus começa a falar, através do pregador. Ele sente o chamado de Deus, a esposa está do lado, é dentista, Deus também fala o coração dela e o chama para missões. Para onde nós vamos? Deus está ardendo no meu coração, que é o Senegal. Que Deus vai nos levar para a África e nós vamos para o Senegal. Só que o Senegal não dá visto para a entrada de missionários. Mas precisamente em um momento, o Senegal abre as fronteiras para os médicos, ortopedistas. E só para médico ortopedista que tem especialização em minúsculo, em cirurgia do joelho. Sabe o que isso quer dizer? Deus não trabalha de improviso, Deus foi preparando para que na hora certa ele encaixasse no lugar que Deus tinha determinado. Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo, Deus foi talhando, porque vai chegar a hora em que você vai precisar falar para os reis. E ele compareceu diante de Félix, ele apareceu diante de Agripa, ele apareceu diante de Herodes, ele falou para os governadores, ele falou para uma plateia gentia, ele falou para as plateias mais elitizadas, porque Deus ao longo da sua história foi trabalhando na vida dele. Aí você está aqui assim, as coisas estão acontecendo, eu não sei por que as coisas estão acontecendo assim, parece que Deus está trabalhando na sua vida, porque Deus tem algum propósito nela. Por que você ainda não foi aprovada? Porque Deus tem seus propósitos. Deus está trabalhando na sua vida. Quando chegar a hora, quando chegar o momento, você vai ver. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: Deus foi tremendo. Deus trabalhou nas circunstâncias. Cada resposta negativa, cada momento de frustração, Deus me preparou para esta hora, porque Deus não trabalha de improviso. Fiquemos em pé, todos nós. Curve a sua fronte onde você está. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Parece oculto? Ou você acha que Deus não tem propósito nenhum a não ser levá-lo para o céu? Deus tem algo específico para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus quer que você faça algo importante para Ele dentro do reino. Deus quer que você seja uma ameaça ao inferno. Mas você precisa hoje colocar-se à disposição de Deus, como Paulo se colocou. Ele disse: que queres de mim, Senhor? O que o Senhor deseja? Faça essa oração sincera no seu coração. Vamos orar. Bendito Deus e nosso eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Não é a minha palavra, é a Tua palavra. E eu peço que o Senhor aplique essa palavra em cada coração. Que o Senhor derrame do seu Espírito em cada coração. Assim como Ananias foi orar por Saulo, depois o apóstolo Paulo, para que seus olhos fossem abertos, para que ele ficasse cheio do Espírito Santo e para que ele fosse batizado. Eu estou aqui hoje orando por esta congregação, pedindo que os olhos sejam abertos, pedindo que haja enchimento e plenitude de Espírito Santo na vida dos meus amados, e pedindo ao Senhor que os faça entender a importância da igreja. Recebe todo louvor e toda glória nesta hora, pois nós te oramos, em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém.
A Ele toda a glória.